Olá, amados irmãos e amigos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do nosso querido irmão Walter Graciano, reverendo Walter Graciano. Mais uma vez é uma alegria enorme poder estarmos aqui junto com o reverendo Walter, extraindo dele alguns tesouros do Evangelho. No último vídeo que eu postei na TV Caminho Livre, foi o vídeo da entrevista que nós fizemos, muitas pessoas entraram em contato comigo, reconhecendo o valor, a importância do trabalho deste homem como tradutor no Brasil de ninguém mais, ninguém menos do que João Calvino. Este homem foi responsável por fazer Calvino falar o bom português. E nós falamos muito sobre isso, falamos alguma coisa sobre isso. Ele contou parte da sua experiência, me presenteou com um livro que no final deste vídeo de hoje eu quero convidar você a adquiri-lo, porque neste livro o reverendo Walter conta um pouco da história dele. Eu já comecei a ler, já dei boas gargalhadas, mas também tive que me segurar para não chorar, porque ao mesmo tempo em que há alguns episódios muito engraçados, né, próprios de alguém que foi simples, foi uma criança simples, um jovem, um adolescente simples, né, viveu no meio das dificuldades, no meio da simplicidade, aqui no sertão de Minas, próximo de Goiás. Então ele também fala de momentos dramáticos da sua vida, momentos dramáticos, tristes, episódios tristes da sua vida. É um livro fantástico, fantástico mesmo. Eu aconselho você a comprar o livro. No final do vídeo de hoje eu vou apresentar o livro mais uma vez, tá? O livro da editora Monergismo. E olha, adquira o livro, faça um esforço de adquirir o livro. Reverendo Walter, graça e paz. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Um prazer. Eu tinha feito um desafio. E eu já percebi que você não é um homem de levar desafio para casa. O ditado é o contrário, né? Ninguém leva desaforo para casa, né? Você não leva desafio, né? Você, quando é desafiado, você procura cumprir o desafio. Você aceitou meu desafio de nos ajudar aqui na TV Caminho Livre. Né? Isso é muito importante para nós. É muito importante para as pessoas que já nos seguem no YouTube. São mais de 34 mil seguidores aqui no YouTube. Nós temos uma responsabilidade para com essa gente. Né? Não é verdade? Concorda comigo? Muito grande. Muito grande. Né? Deus nos abriu esta porta, esta janela de oportunidades, para que nós possamos promover o verdadeiro Evangelho, puro e simples do Senhor Jesus. Reverendo, por favor, eu discutindo com você aqui domingo e hoje, né, fazendo aqui um preâmbulo do nosso vídeo, você me falava sobre o livro que você publicou, chamado O Livro da Vida. Inclusive está aqui, ó. O Livro da Vida, gente, ó. O Livro da Vida, Registro Celestial, de autoria do reverendo Walter Graciano Martins. Editora, Os Puritanos? Os Puritanos. Os Puritanos. Olha, aqui em Goiânia eu já não consegui encontrar esse livro mais. Está esgotado. Está esgotado. É. Mas se você conseguir encontrar este livro aí onde você reside, O Livro da Vida, Registro Celestial, do reverendo Walter Graciano Martins, adquira este livro. Adquira este livro. Reverendo, eu, nos meus trabalhos na TV Caminho Livre, eu já falei alguma coisa sobre o Livro da Vida. Já gravei uns 3, eu não me lembro mais, uns 3 ou 4 vídeos onde eu faço referências específicas sobre o Livro da Vida, que é o livro onde estão inscritos os nomes dos eleitos. Sim. Certo? Bom, associado a essa questão dos nomes dos eleitos estarem ali inscritos no Livro da Vida, nós podemos falar sobre Evangelho, graça, salvação. Sim. O senhor pode nos trazer uma palavra, né, um conteúdo com este tema. Sim. É verdade? Eu quero começar com os amigos e amigas
dizendo que me senti muito inspirado por anos a fio com o tema, o livro da vida, uma metáfora que a Bíblia usa para significar o registro que Deus fez no céu, na eternidade, dos nomes dos pecadores que Ele quis salvar. Então, este fato de descobrirmos que o nosso nome está lá pela graça, traz um profundo conforto. E eu queria hoje falar a respeito da salvação. A salvação não é uma coisa corriqueira. A salvação eterna é algo muito querido de Deus. Tão querido que Ele podia ter mandado um serafim, um querubim, um arcanjo, um anjo glorioso para nos substituir em seu ato de expiar, de apagar nosso pecado e nos dar a eterna salvação. Mas a salvação lhe é tão querida que Ele não lançou mão de nenhuma criatura. Ele lançou mão do que lhe era mais querido também, mais precioso, seu Filho unigênito, primogênito, seu Filho único. Ele tem muitos filhos em nós, filhos por adoção, mas filho propriamente dito, Ele só tem um. E Ele nos deu esse Filho por causa de dois abismos que nós temos na esfera espiritual, moral, existencial. O primeiro abismo é o ser de Deus. A Bíblia diz que Ele é insondável, infinito, inescrutável. Ele é imutável, eterno. Pensar num Deus que muda de opinião, hoje Ele tem uma opinião, amanhã tem outra, poucas coisas bolem com a majestade de Deus mais do que esta atitude de diminuir Deus para exaltar o ser humano. Então eu procuro neste livro mostrar a imutabilidade de Deus. A Bíblia diz que Ele não muda. Malaquias, terminando o seu livro, diz: eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Isto é, se Deus mudasse, nossa salvação não seria segura, concretizada. Não seria uma salvação perpétua, eterna. Então, este abismo do lado de Deus, do ser de Deus, sempre me encantou, me impressionou, e é este fator que nos leva a adorá-lo, a servi-lo como Deus. Eu jamais me acostumaria com a ideia corrente. A maioria dos cristãos crê que Deus muda. Ele depende de nós. Isso é um absurdo que eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que se tem esta ideia, espante de si esta ideia e adore o Deus que não muda. Ele, quando quis nos salvar, Ele nos salvou em seu Filho para todo sempre. E dentro deste abismo do ser de Deus está o fato de que Cristo é chamado na Bíblia de
o único Salvador. A maioria dos cristãos está acreditando que nós também ajudamos, damos uma mão a Deus para nos salvar. Isso é um absurdo. É preciso espantar essa ideia. Isto mexe com a majestade de Deus, com o ser abismal de Deus, quer dizer, insondável de Deus. Este é um lado, é um abismo. Deus é insondável, é um ser perfeito, um ser que não muda. O outro lado, o outro abismo, é que o pecado se tornou também um mal insondável, um mal brutal, um mal cruel, um mal total. A Bíblia não diz que o pecador está meio doente, ele precisa do socorro de uma clínica, de uma cirurgia. Não diz que ele ficou meio avariado, alguma parte dele ficou meio avariada. A maioria dos cristãos está crendo assim. Isso é um absurdo. A Bíblia simplesmente diz, com as palavras do apóstolo Paulo, em Efésios 2, o ser humano não está avariado, não está meio prejudicado, machucado. Lá está escrito que nós estamos mortos. O ser humano está morto. Não é doente, não. É morto. Paulo diz, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isto precisa ficar muito bem esclarecido, porque se estamos mortos, nós descobrimos que um morto não decide sobre si mesmo, um cadáver não decide sobre si mesmo. É claro que o ser humano é inteligente, tem a livre agência, tal, ele pensa, ele quer e tal, mas a questão é espiritualmente o ser humano está morto, ele não pode decidir sobre a sua salvação. Neste livro eu discuto amplamente essa questão. O ser humano não tem livre-arbítrio, meus amigos. O ser humano não tem livre, não é possível que tenha livre-arbítrio. A vontade humana é o ponto central no ser humano. Se ele ficou avariado em algumas partes e tal, mas a sua vontade continua intocável, então quem decide é o ser humano. Ele não está totalmente corrompido, está totalmente doente, totalmente morto, ele está morto espiritualmente. Então este é um abismo que precisa ser encarado. Quando eu criei em Jesus, eu criei sabendo que eu estava morto e que ao crer eu estava sendo ressuscitado espiritualmente. A Bíblia chama de regeneração, de conversão, transformação. E isso nós não tomamos parte. Ninguém pode tomar parte nessas questões. Deus é sozinho, Ele é que nos salva. Quando o Evangelho é pregado, nós nem esperávamos que o Espírito de Deus viesse para nos transformar, porque se nele não nos transformar, não podemos crer no Evangelho. Eu fiz amizade com um pastor pentecostal, e fiz uma amizade muito boa, saudável. Ainda gosto dele, quando a gente se encontra, conversa sobre as coisas de Deus. E ele sempre me dava um relatório, porque eu perguntava, como foi a pregação de domingo, meu irmão, pastor? Ele dizia, olha, foi excelente, o Espírito, houve conversões. Quer dizer que o Espírito Santo foi atrás do Evangelho transformando, aliás, na frente do Evangelho transformando, e as pessoas foram crendo no Evangelho, e ele começou a prestar atenção nas minhas colocações. E eu dizia ainda, se o Espírito Santo não abrir a porteira, nossa porteira, então o Evangelho não pode passar.
só pode crer no Evangelho quem é primeiro transformado. E aquele homem simples, mas de raciocínio, ele foi pensando nessas coisas e acreditando na lógica. E eu sempre dizia para ele, o Espírito Santo é imprescindível. Ninguém se converte, ninguém é salvo sem primeiro que ele mude. Quer dizer, não é nossa vontade morta pelo pecado que decide a questão. Livre-arbítrio é soberania da vontade. Eu só conheço um livre-arbítrio. Meu Deus tem o livre-arbítrio. Ninguém mais tem livre-arbítrio. Nem os anjos, nem os pecadores, ninguém. Só Deus tem o livre-arbítrio. E a sua vontade é tão soberana que um dos textos que mais me chocam em Romanos 9, textos que me chocam sempre que leio, eu me sinto abalado com essas palavras, mas elas estão aqui. O que você vai fazer com essas palavras? Lá em Romanos 9, versículo 15, diz assim, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Mas a minha tradução de aqui está, de quem eu quiser, de que eu quiser ter misericórdia. A vontade de ter misericórdia está em Deus. O abismo no pecador é que ele é um ser inútil, um ser totalmente destruído. Uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente, essa pessoa por si só, ela não fala no Evangelho, ela não crê no Evangelho, ela não dá importância à salvação, porque está morta espiritualmente. Sua vontade é para o mundo. Sua vontade está ativa, é claro que está ativa, mas para o mundo e não para Deus. E aqui está escrito que Deus salva quem Ele quer, porque o versículo 18 diz, logo Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, e também endurece a quem Ele quer endurecer. Quer dizer, a soberania de Deus, nossa fé, chamada reformada, chamada calvinista, não é que seguimos Calvino, não. É que Calvino interpretou a Bíblia corretamente, dizendo que Deus é absolutamente soberano para salvar aqueles que Ele quis escrever no livro da vida, que outra hora falaremos, que o que está aqui, esses textos maravilhosos, que ninguém pode rasurar o livro dele. Quem é que entrará lá nos recintos de Deus para rasurar o livro da vida? Eu aprendi que, dentro da Igreja Adventista, que todas as vezes que eu, como cristão, pecava, o meu nome era imediatamente apagado do livro da vida. Olha, um Deus que faz isto, Paulo, um Deus que faz isto, mantém o nome de alguém no livro da vida e por uma questão de circunstância, amanhã não convém manter mais, ele manda rasurar ou ele mesmo rasura. Esse não pode ser o meu Deus, esse não é o meu Deus. E o que é pior, eu pecava, meu nome era apagado do livro da vida. Antes de dormir, eu reconheci o meu pecado, confessava a Deus e o nome era reescrito. Esse pode ser o Deus Moloque, pode ser o Deus Baal, pode ser qualquer outro Deus inventado pela mente humana, mas não pode ser o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. Na eternidade, Ele deixou o ser humano cair, pecar, se perder e pôs no seu livro, no seu registro celestial, os nomes daqueles que Ele quis salvar. Nós vamos entender isso? Não vamos entender. Na mensagem passada, Paulo, eu disse a respeito de como é que eu encaro essas doutrinas tão
terríveis da Bíblia? Primeiro, aceitando como estão na Bíblia. Elas estão escritas aqui? Estão escritas. Qualquer um não tem para onde ir, senão de dizer, sim, estão aí. Mas eu não tenho nada com reticência de ninguém, com mais, com porém, todavia, de ninguém. O que eu tenho a ver é com o meu Deus. Ele mandou escrever essas coisas na Bíblia. Outra coisa, irmão Walter, o senhor falando, na medida que o senhor vai falando, a mente da gente viaja. Mas viaja assim, dentro do seu raciocínio. E é um negócio maravilhoso, é um negócio espantoso. Você vai falando, o Espírito vai tocando e vai... essa questão, né, de você falar, olha, é bíblico. Deus, através dos profetas e apóstolos, ordenou o registro disto. Isto é, assim diz o Senhor. Agora, olha só, Deus, você colocou Deus como o primeiro abismo, né? Eu achei interessante essa metáfora, é a primeira vez que eu ouço essa metáfora. Mas, no seguinte sentido, e você deixa isso muito bem explicado na sua fala, por que ele é um abismo? Porque ele é infinito, porque ele é imutável, porque ele é indescritível, ele é insondável, ele é inescrutável, como o apóstolo Paulo disse aqui mesmo em Romanos. Exato. Não é? Exato. E se não fosse assim, veja bem, tudo seria muito fácil. Seria fácil destrinchar Deus, definir Deus, descrever Deus. Mas não! Uma das maiores provas de que o Deus da Bíblia é o nosso Deus, é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso, infinito, abismo, como você colocou, é justamente o fato de nós não podermos compreender certas coisas da sua palavra. Concorda? Como eu poderia crer em Deus só naquilo que eu compreendo? Isso seria uma afronta a Deus. Ele não se revelou em sua totalidade. Ele se revelou na medida de nossa capacidade que Ele mesmo nos dá. Nossa capacidade para compreender a Deus, diz a Bíblia, que vem do Espírito de Deus, que nos ilumina, que nos livra, que nos ressuscita espiritualmente, e nós passamos então a crer no Deus que a Bíblia menciona. Ora, eu diria que deixemos Deus ser Deus. Não tentemos mudar a Deus para nos agradar. Eu jamais procurarei agradar qualquer um, nem adventista, nem pentecostal, nem presbiteriano, nem batista. Eu não vivo para agradar ninguém. Eu quero agradar o meu Deus. Eu anuncio esse Deus que a Bíblia menciona como sendo o único. Então, o que estão fazendo com Deus? Um ser fraco, um ser maleável, cuja vontade está sujeita à nossa. Para esses cristãos, quem tem livre-arbítrio somos nós, não Deus. Chegam a dizer que se eu não quiser, Deus não pode fazer nada. Esse não é o meu Deus. É o seu Deus? Não é o meu. O meu Deus, quando quer, ninguém impede. Com o que está lá no Salmo, no profeta Isaías, e o que o povo hoje está cantando. Agindo eu, quem me impedirá? Vocês cantam isso e depois dizem, não, Deus não pode vir de encontro à minha vontade. Que Deus é esse? Você, como um teólogo, como um estudioso da palavra de Deus, analisa o seguinte. Deus Todo-Poderoso. O arminiano crê que Deus é todo-poderoso. Sim. Que Ele é onipotente. Exato. Agora é o seguinte. Ele crê que Deus é onipotente. Mas aí ele vem para o seu público, para a sua congregação, para os seus fiéis e diz, olha, só que Ele não pode isto e mais aquilo. Ora, olha a contradição. Se Deus é onipotente, há alguma coisa que Ele não pode? Isso não é uma contradição? É inconsistência, Paulo. É uma teologia inconsistente. Nossa teologia, nossa visão bíblica tem que ser consistente. A Bíblia é o livro mais consistente porque é a mente do Espírito. É um livro totalmente, do começo ao fim, consistente. Ele é um livro que não se contradiz.
Ele não vai lá e volta cá. Ele não apresenta um Deus que chega para mim e fala, olha, depende de você. Ora, se Deus dependesse de mim, eu estaria perdido para todo sempre. Ele não depende de mim, Ele quis me salvar. E vocês não me conhecem. Vocês olham aí e tal, pensam, esse homem é muito legal. Eu não sou legal, não. Eu sou um grande pecador. Pelos meus méritos, eu iria direto para o inferno eterno. Me regozijo naquele que no Calvário disse, está consumado. Depois que ele disse, está consumado, não sobrou nada para eu fazer senão baixar a cabeça, adorá-lo e dizer, tu és o meu Deus. Amém. Tu és o meu Deus, esse Deus dos impossíveis. Jesus falou de um Deus, não o Deus dos possíveis. Ele diz, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus veio apresentar o Deus eterno, o Deus imutável, glorioso, e não um Deus fraco, que se dobre diante de nossa vontade, de nossa soberania. Os pecadores, enquanto ele não descobrir que é um abismo de pecado, que é um ser miserável que merece o inferno eterno, e que ele iria para lá se não fosse a misericórdia de Deus que o levou a escrever o seu nome no livro da vida, que significa estabilidade para todo sempre. Porque aquele que eternamente decidiu escrever o seu nome no livro da vida, jamais vai querer rasurar o seu livro. Ele não é um Deus que faça uma coisa dessa. Ele é o Deus que, quando decidiu na eternidade, decidiu de maneira perfeita. Absoluta. Absoluta. O que temos que fazer com os pecadores? Não é ficar arrotando grandeza, não. Quem faz isso vai realmente para o inferno e merece. São aqueles que se dobram diante dele dizendo, tu és o meu Deus. E digo mais, das coisas mais preciosas para a alma do pecador salvo, é dizer ele com toda a convicção, tu és o meu Deus. É glorioso. Tu és o meu Deus, eu não tenho outro Deus. Eu costumo dizer em minhas orações, Senhor, se não me atenderes, eu vou recorrer a quem? Eu nunca recorri a ninguém além do Senhor. Eu só sei chegar diante do trono da graça. Então, se o Senhor não me socorre com a tua misericórdia, eu vou recorrer a que fonte? Eu não tenho outra fonte. Eu não tenho anjo, nem santo, nem nada a quem recorrer. Eu tenho o Senhor eterno, o Deus único, o Deus glorioso, que é o meu Deus. Então, esses dois abismos, eu quero deixar aqui com vocês, hoje, meus amigos e amigas, para meditar seriamente quem é realmente o seu Deus. O meu Deus é o Deus da Bíblia, aquele Deus insondável, que é um abismo insondável. Nem os anjos só sabem adorar, nem eles sabem perscrutar, eles não podem. A Bíblia diz que só o Espírito Santo pode perscrutar o ser de Deus. Ninguém mais. Esse é o meu Deus. É o seu Deus? E o outro abismo é enquanto não descobrirmos o quão profundo, abismante é o abismo do pecado dentro de nós, que nos matou. O pecado matou espiritualmente o ser humano. Ele não morreu fisicamente lá imediatamente. Ele morreu mais tarde. Mas espiritualmente, ao pecar, ele morreu. É como diz Agostinho, né? E você conhece a expressão, morrendo morrerás. É. Morrendo morrerás. Porque lá no original, na verdade, nossa Bíblia, infelizmente, é muito floreada. No original é simplesmente, morrendo morrerás. É.
É o que está lá escrito no hebraico. Esse tema abordado por você agora, eu diria que os desdobramentos dele são eternos, certo? Concorda comigo? Concordo. Então, esse é o tema que nós pretendemos focar e enfatizar aqui na TV Caminho Livre, a exaustão. A exaustão. Porque esse foco, Paulo, todo o plano de Deus está girando em torno da salvação da salvação eterna em Cristo e não em nós mesmos. Sim. Que eu espero que uma multidão decida a não esperar salvação em si mesmo, jamais tomar Jesus como seu único Salvador. Quer dizer, eu costumo dizer que 100% minha salvação é 100% de Jesus. Está 100% nele, 0% em mim. Não significa que com isso eu vou viver libertinamente, né? Não, a gratidão me leva a viver para Ele. Isso. Porque nós recebemos essa acusação. Sim, que é uma acusação falsa. Porque eu costumo perguntar, quando alguém me fala isso, eu pergunto, sua vida é melhor do que a minha? Por pensar diferente. Por exemplo, um pastor pentecostal, dono de uma livraria, me apresentou um calhamaço de cheque sem fundo. De crentes. De crente. E ele me fez a seguinte pergunta: por que aqui não tem nenhum cheque de presbiteriano? Eu disse, vai ter. Vai ter uma hora. Vai ter uma hora. Presbiteriano é pecador. Mas ontem ele me ligou sobre uma tradução que eu fiz para ele há tempo e mencionamos de novo a questão de cheque sem fundo. Falei, meu irmão, e o cheque sem fundo? Me levaram à bancarrota. Coitado. Eu falei, mas nunca achei um cheque de presbiteriano. Por quê? Falei, por causa da educação teológica nossa. Nós não cremos num dualismo. A vida, a religião é uma coisa e negócio é outra coisa. Para o presbiteriano, o calvinista, negócio é religião, a profissão é religião, diversão é religião, tudo para nós é religião. Se Deus não estiver em tudo que fazemos, é pecado. Essa visão que você fala é tão maravilhosa, e às vezes eu falo isso com as pessoas e elas desconhecem, inclusive, a expressão cosmovisão. Calvinismo é uma cosmovisão. Cosmovisão. Ou seja, é todo um conjunto de pontos que formam uma cultura cristã. É uma cultura cristã. E ela abrange, como você acabou de dizer agora, todas as dimensões da nossa vida. Todas as dimensões. Vamos dizer, os mandatos de Deus, que Deus deu ao ser humano, o mandato cultural, o mandato político, o mandato tal, tudo isso faz parte de um todo que Deus quer ser glorificado nesse todo. Nós não podemos ser religiosos lá na igreja e ser profanos lá no mundo. Isto não é o cristianismo, não é a religião de Jesus. Então, o calvinista aprende com rigor que aquilo que não é meu não pode estar em meu poder, porque se eu surrupiar alguma coisa alheia, eu estou roubando. Um indivíduo que dá um cheque sem fundo está roubando, é ladrão. Quer dizer, nós aprendemos isto nessa cosmovisão, nos mandatos de Deus. Então, o Brasil seria outro país se os presbiterianos pusessem em prática. Infelizmente, há presbiterianos na política que dão um show de escândalos
e não podiam fazer isso porque não é a educação cristã que eles recebem desde o berço, seria outro país, seria outra coisa. Agora, os crentes perderam a moral, os pastores, nem se pode dizer que, só dizer, eu não digo lá no mundo que sou pastor porque eu fico embaraçado, eles me olham assim, porque ser pastor hoje é um horror, totalmente avesso àquilo que Deus nos deu para vivermos. O pastor é ministro da palavra, aqui, ali, lá no púlpito, e por toda parte, ele é o ministro da palavra. E eu menciono isto aqui neste livro e no segundo. Olha, eu queria que você, pastor, reverendo, pastor, não, por favor, eu prefiro Walter Graciano Martins, assim, purinho, purinho, sem enfeite. Não, eu não estou enfeitando. Eu sei que você é uma pessoa íntegra, sei que você é uma pessoa despojada. E é por isso que eu estou aqui. Porque se eu percebesse qualquer tipo de pedrinha no sapato, qualquer indisposição da sua parte, qualquer coisinha, sabe, eu não estaria aqui. Né? Eu sou muito transparente. Você é uma pessoa autêntica. Né? E eu percebi isso no dia que eu te conheci lá na livraria, na Teológica. Né? Você é uma pessoa autêntica, uma pessoa transparente. Né? Eu queria o seguinte, que nós continuássemos no próximo vídeo desdobrando este assunto que você começou aqui agora dos 2 abismos, tá? Eu queria que nós continuássemos fazendo um desdobramento disso, certo? É esse o desafio que eu te faço hoje. Eu te fiz um desafio na vez passada, de nós estarmos aqui de novo para você falar desse evangelho, com referências ao livro da vida, que é um assunto importante. É um assunto importantíssimo, a questão do livro da vida. Eu acho extremamente básico, porque a pessoa compreendendo essa metáfora bíblica vai mudar a sua postura cristã totalmente. Vai enchê-la de confiança, não em si, porque a confiança do reformado, a confiança do calvinista, está exclusivamente em Deus. Ele não confia em si para nada. Ele procura se esvaziar de si mesmo, dar toda a glória. Por isso, livre-arbítrio para nós é um horror. Eu tenho falado muito, tenho batido muito nessa tecla aqui na TV Caminho Livre. E em várias ocasiões, quem me segue, quem me assiste, quem me acompanha sabe, eu tive a curiosidade de, a primeira vez que eu tratei desse tema, abrir o nosso dicionário. Eu tenho um dicionário lá, o WAIS, da nossa língua portuguesa, e me deu uma curiosidade de saber qual era a acepção da expressão livre-arbítrio segundo o dicionário da nossa língua portuguesa. E fiquei espantado. Espantado eu fiquei. O livre-arbítrio, ele não pode existir em havendo motivo, condição e causa. Meu Deus, aí eu pensei, meu Deus do céu, para lá um pouquinho. Livre-arbítrio não pode, no livre-arbítrio não pode haver condicionamento, motivo e nem causa. Ou seja, é como se houvesse efeito sem causa. Exato. E aí eu fiquei pensando, quem é que age segundo a acepção do dicionário, segundo a acepção da expressão livre-arbítrio? Quem é que age assim no mundo? Não é só no Brasil não, no mundo, em qualquer lugar do planeta. Quem é que age sem motivação, sem condição e sem causa? Não são os loucos? Não são os loucos? Eles não têm motivação, eles fazem o que fazem sem nenhuma motivação, sem nenhuma causa e sem motivação, sem causa. E o outro, condição, motivação e causa. Sem nenhuma condição, sem nenhuma motivação e sem nenhuma causa, é loucura. É loucura. É uma aberração.
Eu aprendi com Régis Jolivet, que é um filósofo católico. Eu cismei no passado de ler livros de filosofia e de tudo, toda a ciência e tal, e li todo, e reli o livro A Filosofia, a Introdução à Filosofia de Régis Jolivet. E ele fala a respeito do livre-arbítrio do ser humano. Quer dizer, o livre-arbítrio é que a vontade do ser humano é tão livre que não pode ser coibida por nada fora e dentro. É soberania. Ele é um Deus. Aí, no meu livro, João Calvino do Brasil, eu falo a respeito, num ponto aí, eu falo a respeito do livre-arbítrio e pergunto ao leitor, você decidiu sobre seu nascimento, sua vinda ao mundo? Eu falo isso direto aqui, ó. Você decide se vai ficar doente ou não? Você decide se vai ter problemas familiares, conjugais, tal, negócios mal feitos. Você decide, tem como decidir de não ter nenhum prejuízo na vida? Você decide essas coisas, então eu diria que você tem um livre-arbítrio. Mas eu já nasci chorando porque estava me sentindo desamparado. Ao vir lá dentro da mãe eu estava amparado, né? Mas quando eu saí fora, eu me senti desamparado e abri a boca no mundo para chorar. Quer dizer, na verdade, não temos livre-arbítrio nem para decidir as coisas da vida. Só porque eu resolvo casar e caso, eu tenho livre-arbítrio? Só porque eu resolvo abrir um negócio e dar certo, eu tenho livre-arbítrio? Se eu resolvo fazer uma viagem fácil e está tudo bem, é isso livre-arbítrio? Não, livre-arbítrio é uma questão muito mais profunda. Quem crê no livre-arbítrio, primeiro, a Bíblia não fala nele. Segundo, nem sabe o que significa livre-arbítrio. Acha bonita a palavra. Não sabe, não sabe. Ora, virou um clichê, né? Vamos parar com isso, porque diante de Deus eu o adoro e digo, somente a vontade é soberana. A minha é uma droga, a minha é apenas um sentimento abismante. Eu costumo dizer também, irmão Walter, que nós costumamos confundir livre agência com livre arbítrio. Sim. Livre agência. O ideal é chamar de livre agência, quer dizer, nós somos agentes livres que Deus nos dá liberdade de fazer isso, fazer aquilo e tal, mas sempre dependente dele. Nunca independente dele. Aí a livre agência não funciona bem e damos com os burros lá. Exatamente. Então fica assim, no próximo vídeo vamos continuar explorando essa questão dos dois abismos. É um prazer. Porque é como nós dissemos, os desdobramentos são infinitos deste assunto. Você começou bem, você começou através de duas metáforas, dois abismos. Dois abismos. O abismo do ser de Deus e o abismo do pecado. Exatamente. E Jesus, da próxima, Jesus é a ponte. A ponte, exatamente. Vamos continuar desdobrando essa questão. Vamos. Tá? Eu queria agora pedir licença a vocês, porque eu quero recomendar esse livro para vocês. João Calvino no Brasil, ou Caminhos da Providência, do nosso querido reverendo Walter Graciano Martins, da editora Monergismo. Já tem uns 6, 7 anos, ou a mais, que eu conheço o site Monergismo. Eu conheci o site primeiro, e me maravilhei. O site Monergismo, antes era .com.br, depois ficou monergismo.com. Se você não conhece o site Monergismo, acesse monergismo.com. E agora existe a editora Monergismo. E este livro foi lançado pela editora Monergismo. João Calvino no Brasil, ou Caminhos da Providência. Muito importante para você que quer saber qual é a relevância de Calvino nos dias de hoje, especialmente no nosso país. Tá? Escrito por um homem que traduziu mais de 60 obras de João Calvino para o português. Não é pouca coisa.
um homem que traduziu Teologia Sistemática de Charles Hodge, um homem que traduziu François Turretini. Meu Deus do céu, como é profundo! Compêndio de Teologia Apologética. É uma coisa, realmente... eu acabei me esquecendo do que eu havia dito para o pastor que nos visitou lá na Teológica, comentando o fato de você ser um tradutor prolixo. Eu disse o seguinte, todo mundo concordou comigo, que o que você faz é fruto de um fenômeno, dom de línguas do século XXI. Quando alguém pergunta, você tem um dom de língua? Eu falei, tem, você tem um dom de línguas, realmente. Gente, que alegria, que bênção. Mais uma vez, nós recebemos aqui na casa do nosso querido irmão Walter Graciano. Nós vamos voltar, se Deus quiser, nós vamos voltar, e nós estamos fazendo alguns planos. Eu quero que o irmão Walter participe de forma mais intensa dos nossos trabalhos, do nosso ministério. A TV Caminho Livre é um ministério, cujo principal objetivo é promover o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Promover a graça do Senhor Jesus. Para que nós possamos todos juntos darmos glórias somente a esse Deus maravilhoso. Muito obrigado, irmão Walter. Deus abençoe. É um grande prazer estar com você, Paulo. Alegria enorme estar aqui na sua casa, tá bom? Gente, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Amém. Amém.